Amém, amém e amém. Irmãos, ainda em pés, Romanos no capítulo 12, nós vamos ler o verso 1. Romanos 12, 1. A todos que estão nos visitando, é uma alegria tê-los conosco e nós queremos que Deus abençoe a sua vida. Amém. Aleluia. Não teria outra palavra para ministrar a não ser essa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Os irmãos podem se assentar. Levantei essa madrugada, estava orando e pedindo a Deus uma palavra, e isso Deus colocou no meu coração. E coloquei como tema para essa meditação: vale a pena. Todos nós estamos envolvidos numa sociedade que a gente sempre está envolvido com duas palavras: preço e custo. Tudo tem um preço. E por muitas vezes nós não calculamos o custo. Eu conheço pessoas que são ricas e que pagam qualquer preço, mas nunca observam o custo. Pessoas que podem morar em qualquer lugar do mundo e têm as melhores coisas dentro das suas casas, e as melhores casas dentro dos seus bairros, mas não estão vendo o custo real de ter as coisas, porque as suas famílias estão completamente esfaceladas. Ao meu ver, um dos maiores atributos de Deus, meus irmãos, é Ele ser onipotente. O nosso Deus não tem poder. Ele é poder. Ele é detentor de todo o poder. Todas as coisas começam nele. Ele é poder. Ao assumir essa tribuna, ao andar em meio à igreja, ao conviver diariamente em meio aos irmãos, eu reconheço que se não fosse o poder de Deus manifesto de múltiplas formas em nossas vidas, nós estaríamos perdidos. É o poder de Deus. O que somos, aonde estamos, é o poder de Deus. Foi Ele em nós que nos fez vencer aquilo que nos era mortal. Não fomos nós, foi Ele. O poder dEle. Esse culto deve ser um culto cheio de alegria, cheio de aleluia, cheio de glória a Deus, porque tudo começa dEle e é para Ele. Não só nos empoderou para vencermos o que nos era mortal, mas Ele nos deu um significado e nos deu valor. E não fez isso por um gesto de misericórdia, mas Ele fez isso por um amor incondicional. Hoje, como igreja, nos reunimos para prestarmos um culto a Ele, para trazê-lo à memória. E muitos, quando adentram na casa, só o fato de ver a mesa preparada já trazem à memória Jesus. Mas nós louvamos a um Jesus nessa manhã que não está mais morto. Não. Ele se assenta à mesa conosco, Ele ressuscitou. Aleluia. Nós nos reunimos para trazer a memória. Embora o nosso culto racional tenha começado no momento em que Deus poderosamente operou em nós, se manifestou a nós. Nosso culto não começou hoje quando despertamos. O nosso culto começou quando Deus se revelou a nós. A partir de então nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso culto é 24 horas por dia, não tem hora para começar. Tem uma hora para terminar sim, porque um dia Ele vai dizer: venham para casa, e aqui é eternamente na minha presença. Então o nosso culto não começou hoje, quando nós despertamos e fomos escolher as roupas. Não, o nosso culto começou quando Ele se revelou a nós. Aquele momento que ninguém melhor do que você mesmo para dizer: aqui começa a página da história da minha vida, onde Deus me achou, onde eu fui encontrado por Ele. Essa página é a sequência de uma história até então cheia de miséria, de dor, de rejeição, ou simplesmente falta de significado e valor. Mas Ele nos amou.
Ele nos amou. O fato dele poderosamente ter nos salvado deve ser o maior motivador para vivermos para Ele, para adorá-lo e obedecer-lhe, para opor-nos aos pecados e a apegar-nos à justiça. Deve ser o fato maior nas nossas vidas para nós resistirmos, repudiarmos ao mal, para sermos generosos com o próximo na prática de boas obras, para imitarmos a Cristo, para segui-lo e para servi-lo, para andarmos na direção do Espírito Santo e para sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Nós deveríamos adentrar estas portas com o nosso culto racional, citando salmos e versos. Isaías 43:1, talvez devesse ser o versículo nos nossos lábios quando adentramos aqui. Ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, os nossos pecados já foram pagos pelo sangue de Cristo Jesus, e estamos limpos, e devemos entrar por essa causa em júbilo, em alegria, entrar nessa casa com louvor, com atos de glória e de adoração ao seu precioso nome. Devemos entrar por essas portas dizendo: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro mais. Devemos entrar por essas portas sabendo que está escrito: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Nós recebemos o consolo do Senhor. Devemos entrar na igreja com salmos como 107, o versículo 13. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Ou seja, o nosso culto racional, ele deve ser baseado no passado. Aquilo que Deus já fez. E isso já é motivo suficiente para nós chegarmos na presença dEle, pulando de alegria, dizendo: ninguém pode fazer o que só o Senhor fez. Aleluia. Aleluia. Aquilo que era impossível, meus irmãos, o nosso poderoso Deus fez em segundos. E esse deve ser o gozo da vida do crente. Mas nós deveríamos entrar também por essas portas citando salmos e versos, observando o presente. E Provérbios 23:26 fala: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Ou seja, devemos chegar nessa casa não tendo os olhos nos irmãos, em quem veio, quem não veio, não, mas em saber que Ele está aqui. Adentrar por essa porta com humildade para dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. A presença do Senhor é para mudar os nossos caminhos, e o melhor caminho é Ele mesmo. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Entrar por essas portas salmodiando: olha, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Esse é o culto racional. Aleluia, não é entrar esperando, mas é entrar entregando aquilo que Ele já fez, e entender que hoje ainda Ele faz. Quando nós prestarmos cultos racionais, sem dúvida o passado se unirá com o presente, e Deus nos dará a resposta para o futuro. Provérbios 10:3 diz assim: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Quando nós entramos lembrando do passado, conscientes do presente, nós saímos com a certeza que o futuro está em boas mãos. Deus tem o melhor para nós. Nós podemos entrar na casa do Senhor sabendo, lembrando de Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, o milagre pode não chegar hoje, mas a força do Senhor chega quando nós estamos na presença dEle. E se o milagre não é para hoje, pode ser amanhã ou depois, mas com Ele todas as coisas são maravilhosas. Esse é o culto racional, meus irmãos. O problema é que vivemos em meio a uma geração mal agradecida, que tem sido liderada por lobos sagazes,
que sujeitaram mentes a um relacionamento doentio com Deus. Aquelas pessoas que chegam diante de Deus e falam: você me dá porque eu quero, eu determino que o Senhor faça assim. Desde quando que Deus precisa de um homem para lhe dar ordens? Tudo está nele e começa nele. Mas tem pessoas que estão com esse relacionamento doentio. Eu venho na casa porque eu quero, porque eu preciso, porque Deus vai me dar. Meu relacionamento com Deus é um relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico. E nós vemos todos os dias as manchetes dos jornais sobre esses tipos de relacionamentos. Pessoas sendo maltratadas, pessoas sendo espancadas, pessoas que vivem num relacionamento e não conseguem sair fora, porque é um relacionamento que diz: eu quero, eu preciso, eu tenho. A verdade, meus irmãos, que o relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. E por amor, Deus sabe o que nós podemos ou não podemos ter. Relacionamento tóxico, baseado nas emoções, nos sentimentos e nos desejos. Eu já participei de muitos cultos assim, onde as pessoas adoram a Deus, choram na presença de Deus, mas acabou aquele momento, continuam sendo a mesma coisa, voltam a continuar, vão caminhar da mesma forma. Ou seja, no nosso encontro semanal, ou para alguns mensal, com esse relacionamento tóxico, você vem para a igreja dizendo: o culto é para mim, eu tenho que gostar, o louvor tem que ser do jeito que eu gosto, as canções têm que agradar aquilo que eu amo, aquilo que eu escutei, a minha infância tem que agradar, tem que ser do cantor que eu costumo escutar todos os dias. As pessoas que têm um relacionamento tóxico e daí querem que dizendo que a palavra de Deus pode ser substituída por um conselho humano. Até mesmo o meu coach particular está me dando conselhos hoje em dia. Ele faz eu me sentir bem. Afinal de contas, esse relacionamento com Deus é aquele relacionamento que você só quer o que Ele tem, mas você não se entrega para quem Ele é. E o culto racional não nos dá esse direito. O culto racional nós já cantamos, ou melhor, foi lido aqui, dizendo assim: seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus é nos colocar em lugares mais altos do que a melhor casa do bairro. A vontade de Deus é nos dar algo melhor do que a melhor família, uma esposa mais bonita ou o corpinho mais sarado. A vontade de Deus é nos dar uma eternidade na sua presença. E não tem dinheiro que compre isso. Este culto racional significa transformação de mente. E através disso, mudança de vida. O culto racional exige fé. Porque tem dias que é só pela fé, meus irmãos. Porque se for pelo bolso, você não sai de casa. Tem dia que é só pela fé, porque as coisas estão de ponta cabeça dentro da sua casa. Tem dias que é só pela fé, meus irmãos, para a gente se mover. Mas deixa eu te lembrar que nós temos uma Bíblia inteira que mostra que foi pela fé que os homens venceram. Esse culto racional significa entrega. Eu estou no meio de uma geração que não se entrega. A maior prova disso é que se pedir para levantar a Bíblia, levanta 15. O celular, centenas. Por que não deixa o mundo para o lado de fora? Eu ganhei um telefone, um relógio da Kátia, fantástico. Estava me acompanhando nas caminhadas de bicicleta, diz quantos passos eu ando por dia, tal, mas eu descobri que me incomoda. Porque todas as vezes que eu venho pregar, tem algum desocupado que está passando mensagem, e daí cai na hora. O relógio está lá, de segunda até a sexta ou até a hora do culto, porque eu estou aqui, é para estar na presença do meu Deus. É na presença do meu Deus. E na presença de Deus não tem tempo, não tem desculpa, não tem nada. Na presença de Deus é eu e Ele. Não me interessa quem está do lado, interessa que Ele está comigo. E se Ele está na minha frente, esse é o momento da minha vida. Esse culto racional, ele exige renúncia. E ninguém está aqui porque não fez renúncia hoje. Nós renunciamos a alguma coisa para estar assentados aqui agora. Alguns renunciaram à boa e confortável cama. Alguns renunciaram ao trabalho. Alguns renunciaram tantas coisas que podiam estar fazendo, mas deixa eu te lembrar, ninguém tem as palavras de vida como o nosso Deus tem. Meus irmãos, eu passei essa semana
remoendo a mensagem da doutora Edmeia em janeiro passado aqui nesse púlpito. Tesouros escondidos. E eu escutei essa mensagem acho que umas 20 vezes durante a semana. Mas Deus me levou não para o lado que ela foi. Eu escutava a mensagem e eu estava indo para outra mensagem. Porque eu comecei a ver Jesus como garimpeiro. E ninguém tem mais fé, ninguém tem mais entrega, ninguém tem mais renúncia do que um garimpeiro. Porque eles veem ouro onde ninguém vê. Dizem que garimpeiros vão ser os últimos a chegar no céu, porque quando eles verem as ruas de ouro vai ser uma festa de louco. Mas eu fiquei imaginando Jesus como garimpeiro. E o problema está aí. É que esses lobos sagazes mostraram que nós temos um valor tão grande, que quando a gente vem na igreja parece que é Deus que tem que bater continência. Não, eu estou diante da pérola do mundo. Olha, você é a menina dos olhos de Deus. Olha, eu tenho que me reverenciar a ti. Deixa eu te lembrar uma coisa, meus irmãos. Jesus, ele veio para um lugar que não era dele. Ele deixou o resplendor da glória e ele veio para cá, para buscar aqueles que estavam perdidos. Mas aqueles que são achados não são, meus irmãos, não são de forma alguma o tesouro que ele tem nas suas mãos, de forma alguma. O seu amor diz que ele amou o mundo inteiro. Então ainda tem muitos que não estão assentados, ou muitos que não adentraram, que ele continua buscando. Mas eu tenho uma palavra boa para te dizer. Ele ainda continua achando. E nós devemos glorificar o nome dele. Mas esses lobos sagazes encheram o coração de muitos, dizendo: você é muito importante, você vale, olha, você é o máximo, você é a menina dos olhos de Deus. Mas eu comecei a ver Jesus essa semana, buscando lá nas ruas de Minas, andando pelo Paraná, andando pelo norte, andando pela Bahia, andando por Pernambuco, andando pelos Estados Unidos, andando pelo mundo inteiro, dizendo: olha, eu quero achar aquele que está perdido. Eu estou buscando aquele que foi perdido. E daí ele pega, levanta, dá dignidade, dá valor, coloca em pé e diz: olha, teus pés estão firmados sobre a rocha. Ah, meus irmãos, deixa eu te falar que o tesouro escondido, ele nos achou, mas o tesouro escondido não somos nós, está em nós, o tesouro de poder glorificar o seu precioso nome, com o nosso testemunho de vida, com o nosso culto racional, é esse o tesouro escondido. Ah, meus irmãos, Jesus como garimpeiro, ele não precisava de lanterna, porque ele é a luz do mundo, aleluia. Ele não usou enxada, mas ele usou as suas próprias mãos para transformar pedras brutas como Pedro em pedras vivas. Ah, ele não precisava de mapa, porque ele é o caminho. Aleluia. Aleluia. Ao ver essa congregação reunida, eu vejo como ele pôde se sentir honrado através do nosso culto racional. Porque nós tínhamos corações duros. Mas foi a chegada do Espírito Santo que nos deu um coração de carne. Um coração feito para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E daí eu consigo ver o Senhor assentado à destra do Pai, hoje intercedendo por nós, pecadores. Olhando todos aqueles que se reúnem em seu nome. E no meio de tantos ele consegue olhar e dizer assim: aí eu vejo ouro. Ali eu vejo ouro também. Lá tem ouro. Valeu a pena, Pai. O culto é racional. A transformação foi feita. Eles entenderam que o caminhar pode ser difícil, mas o final é glorioso. Aleluia. O nosso culto racional chega à presença de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Nosso culto hoje é para celebrarmos, para nós trazermos à memória. Trazemos à memória que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o culto racional. Esse é o culto que nós viemos trazer ao nosso Deus. Nós vivemos em um tempo bastante interessante. Tudo tem valor. E tem um custo real. Você compra uma camisa por $50, que quem te vendeu, vendeu por 20. Mas comprou o tecido por 4.
tudo tem um custo, tudo tem um valor e tudo tem um custo real. Eu quero nessa manhã te fazer uma pergunta muito simples. Vale a pena? Vale a pena? Porque tudo que nós fazemos custa. E qual tem sido o valor daquilo que nós estamos fazendo? A questão de valor e custo real corresponde diretamente a risco e a recompensa. E se aplica a todos os aspectos da vida. Isso controla decisões pequenas como: onde nós vamos almoçar hoje, depois do culto? Nós pensamos em custo e valor. Mas também afeta decisões grandes. Vale a pena casar? Vale a pena mudar de emprego? Vale a pena ser desonesto nos negócios? Vale a pena ser preguiçoso? Vale a pena ser mal falado? Vale a pena um show ao invés do culto? Vale a pena o sono ao invés da presença? Para ser mais claro, constantemente nós precisamos nos perguntar se as coisas que estamos fazendo vale o custo daquilo que nós estamos deixando de fazer. Independente do seu custo real ser dinheiro, ser tempo, ser a sua família, estar custando a sua liberdade ou talvez a sua fé. Mas tudo tem um custo. Todos vocês tiveram que fazer uma escolha hoje. E o fato de você estar aqui não significa que você está fazendo a coisa certa. Tem pessoas aqui perdendo o seu tempo. Porque a motivação que os trouxe não é a que deveria ser. Você veio para fazer negócios, ou para arrumar um emprego, ou para estar no meio da comunidade. A motivação real para estar aqui tem que ser Jesus. Então não é porque você está no lugar certo que você está fazendo a coisa certa. Você poderia ter ficado em casa para dormir, ou cuidar do jardim. Poderia ter fazer compra no supermercado no domingo de manhã. Poderia ter tirado o único tempo da sua semana para lavar o seu carro. Comprar roupa para o casamento de novembro, em dia de culto. Poderia ter levado seus filhos para a Disney ou para o Busch Gardens. Vocês poderiam ter feito 1000 coisas hoje. Mas preferiram estar aqui. E o custo de estar aqui é ter deixado lá o que talvez desse satisfação à sua carne. Mas quando você está aqui e presta um culto racional, você alimenta a sua alma e o seu espírito. E não tem nada melhor do que ser alimentado pelo próprio Deus. Porque o alimento que temos nele nos dá força para vencermos a nós mesmos. E aquilo que está tentando nos corroer do lado de fora. Ser crente, meus irmãos, é coisa de gente forte. Não é coisa para fracos. Nós não somos aquele povinho recalcado. Não, nós somos a nação eleita. Nós não somos pessoas que não têm esperança. Não, nós temos esperança. E nossa esperança tem nome. É Jesus. Mas ser crente é coisa de gente forte. E a primeira coisa que nós temos que vencer somos nós mesmos. É aquilo que nos dá prazer. Eu levantei hoje cedo, meus irmãos, e descendo a escada eu estava pensando, como que eu posso sair do zero e estar a 100 por hora em questão de segundos? Porque tem aquelas pessoas que despertam e levam meia hora, né, para levantar. Pior ainda, tem aquelas que levantam e só acordam depois do meio-dia. Então tem gente que demora para acordar. Você foi achado por Jesus. Você é especial, sim, aos olhos de Deus. Mas você tem um bom tesouro guardado dentro de você. E esse bom tesouro tem que ser trazido para a presença dEle. E tem que servir para a honra e glória do nome dEle.
Jesus não tinha esse evangelho banana com açúcar que a gente está acostumado. Esse evangelho jacuzzi, né, que é cheio de bolinha, de sabão e te faz sentir bem e você sai de lá todo quebrado do mesmo jeito. Mas Jesus era aquela pessoa que falava a verdade o tempo todo. E não dizia assim, dá licença, não, deixa eu falar a verdade. Não, Jesus só falava a verdade. E se doía, era bom porque as pessoas sabiam aonde elas tinham que ser curadas. Eu amo esse evangelho, meus irmãos. Não faz eu me sentir chateado, entristecido. Oh, a palavra foi dura. A Bíblia é clara quando diz assim, o profeta falando, né? Ah, a palavra é dura. Deus fala, não. A palavra não é dura, dura é o povo. Então não tem palavra dura, mas tem confronto. E quando tem confronto, meus irmãos, deixa eu falar o seguinte, ceda, porque ele é mais forte. Pare de ficar batendo a sua cabeça, alimentando os seus desejos, as suas vontades. Mas alimente aquilo que ninguém pode tirar de você. Alimento em Deus nos deixa a gente ficar velho sem sentir os dramas da velhice. O alimento em Deus faz com que a gente suporte a solidão. O alimento em Deus faz com que a gente passe pelas maiores lutas e dificuldades, mas saiba que nós não estamos sozinhos. Ser crente é coisa de gente forte. Lucas 14, 25, já estou terminando. Um dos sermões do meu Jesus. Ora, corria com ele uma grande multidão. E voltando, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não tem meio termo. Não existe meio crente. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar com outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro dos que vêm contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Será que Jesus fez apelo depois desse sermão? Eu penso que não. Mas eu penso que na multidão muitos escutaram e tiveram seus joelhos se dobrando, as lágrimas descendo pelo rosto, dizendo: perdoa-nos, Senhor, porque nós estamos morrendo em nós mesmos. E a maior salvação que Deus pode nos dar é essa: corrigir-nos dos próprios caminhos maus que nós estamos trilhando. Tem muita gente perdendo tempo com o que não vale a pena. Mas hoje o convite é único pela palavra. Voltemos ao culto racional. Jesus ainda não voltou, Ele está voltando. E Ele está às portas. E eu não creio que Ele vai te buscar no shopping. Mas Ele vai te buscar como igreja. Voltemos ao nosso culto racional durante o nosso viver. Que o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir seja para a glória do nosso Senhor. Após um discurso duríssimo de Jesus, eu encontro um maior culto racional. E eu sou contra essas mensagens motivacionais, em que você sai da igreja chutando a cabeça do diabo,
vencendo o mundo com um grito. Esses dias eu vi um pastor que estava ensinando a igreja a urrar como um leão. Você tem que levantar na tua casa e urrar como um leão. Ai, eu tive o prazer de passar nessa igreja depois e sentar com o pastor, e o próprio pastor estava gemendo como um gato. Palavras que fazem você se sentir bem enquanto as coisas não estão bem. Chegou um momento, meus irmãos, de nós começarmos a entender que nós somos achados pelo Senhor. E o propósito é para vivermos para a sua glória. João 6 tem um outro discurso ainda mais duro de Jesus. Ele está falando sobre o seu corpo, sobre o seu sangue. E o discurso foi tão duro, melhor, a mensagem foi tão dura que os próprios discípulos chegaram e foram perguntar ao Senhor: Senhor, essa palavra está dura demais. E Jesus olha e falou: vocês também querem ir? Está duro? Como quem diz, a porta da casa está aberta. E eu vou ser muito franco para vocês. É melhor, em um ponto da nossa vida, a gente tomar uma decisão e parar de fingir. Ou frio ou quente, porque morno, Deus vai vomitar da sua boca, Deus vai lançar da sua boca. E nós não temos mais tempo para ficar brincando de igreja, ou brincando de ser crente. Chegou a hora de nós assumirmos a nossa posição, e entender que o nosso testemunho não é só aqui, é lá fora também, como o mundo nos vê. Esses homens chegam para Jesus e começam a falar: foi dura a palavra, está difícil, Senhor. E ele pergunta: está duro para vocês também? Querem sair? Mas eu consigo ver nesses homens como se eles estivessem dizendo: Deus, Jesus, o mundo nos oprime. Meus irmãos, nós não fomos chamados para andar com o mundo. Nós somos tirados do mundo. Nós estamos na contramão do mundo. E mesmo quando você pensa que está sozinho, teve um profeta que pensou, e Deus teve que mostrar para ele que tinha mais 7.000 que estavam em pé ainda. A igreja do Senhor, ela continua vitoriosa. Ah, Senhor, o mar, a coletoria, os trabalhos que nós tínhamos, eles nos chamam, eles nos cobram. Nós temos compromisso com a família, afinal de contas dependem de nós, eu preciso estar lá. Senhor, nós temos responsabilidade com o governo, com a sociedade, nós temos tantas coisas. Mas teve um no meio de tudo que chegou na frente de Jesus e prestou um culto racional. Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Aleluia. Nosso culto racional começa aqui, meus irmãos. Na certeza que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que não tem nada na vida que possa nos dar mais alegria do que o verdadeiro gozo de ter um mestre que está vivo e que pode ser celebrado hoje não somente pela fé, mas pela certeza. Ele está aqui no nosso meio. Ah, esse culto racional, meus irmãos, faz com que muitos não entendam. Mas esse culto racional, ele tem que partir do meu coração, do teu coração, sem se importar com quem está do lado. É nós e o Senhor. E hoje, como eu já disse, o convite dele para nós é esse. Façamos a Deus um culto racional. Racional a ponto de entender que nós não chegamos aqui, depois de 30 dias da outra ceia, sem termos tropeçados no meio do caminho. Nós temos que usar a nossa razão e entender que nós pecamos sim. Mas de entender que no Senhor ainda a fonte do perdão não tem sido esgotada. E que basta que a gente se arrependa e confesse, e Ele estende as suas boas mãos para dizer: olha, eu não me lembro mais desses pecados. Um culto racional para dizer que nós não somos tão bons e tão espirituais como nós gostaríamos de ser. Mas chegando na presença dEle, dizer: Senhor, eu errei, eu pequei. Eu tentei ser diferente e eu não consegui.
Senhor, muda a minha vida, muda a minha estrutura. E nesse culto racional ele vem e ele começa a mudar a nossa mente. Nossa mente, meus irmãos, começa a ser transformada a partir do momento em que nós começamos a tomar atitudes diferentes. Que o nosso culto racional comece a ser uma vez mais vivido para a honra e glória do Senhor Jesus.